Exercício 2, devemos calcular o volume quando a região delimitada pela região sombreada, delimitada pelas curvas 2 menos x quadrado, yx e o eixo y, é girado em torno do eixo x. Então, já é um sólido, devemos calcular esse volume desse sólido. Então, eu observo que quando eu faço uma seção transversal no sólido, ponto aqui coordenada x, no eixo do x, essa seção transversal ela será em forma de arruela, dois círculos concêntricos, o primeiro, o raio maior é a curva que está acima, 2 menos x ao quadrado. O segundo, com o raio menor, a função g de x é igual a x. Então, a área dessa seção transversal é π vezes o raio maior menos π vezes o raio menor, ou seja, A de x é π vezes 2 menos x quadrado menos x quadrado. Então, o volume é a integral, intervalo de integração, o x varia de 0 até 1, da área da seção transversal, que é a de x. Então, isso fica integral de 0 a 1, π vezes 2 menos x quadrado menos x2 dx. Então, tirando a constante para fora, eu fico com π vezes integral 0 até 1, 4 menos 4 x2 menos 1 vezes x2 que já está lá fora, menos 5 x2 mais x na quarta dx. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a de derivada aí 4x menos 5x3 sobre 3 mais x5 sobre 5, de 0 até 1. Então, isso fica simplesmente π vezes 4 vezes 1 menos 5 vezes 1/3 mais 1/5. Não preciso calcular no x igual a 0, porque todos os termos dão 0. Então, fazendo essa continha aí, dá 38 π sobre 15. Esse é o volume do sólido. No exercício 4, vamos girar a região sombreada ao redor do eixo do y, calcular o volume. Então, essa integral será uma integral na variável y, uma seção, qualquer seção transversal que eu faça, uma coordenada y, vai ser uma em forma de arruela, dois círculos concêntricos. O raio exterior é 2, né? A altura x igual a 2 aqui. E o raio interior corresponde à curva x igual a 1 sobre y. Eu tenho a curva 1 sobre x, eu tenho que expressar x como função de y, então x igual a 1 sobre y. E aqui x igual a 2 é o raio exterior. Então, a área da arruela, da seção transversal, A de y é π vezes o raio exterior ao quadrado menos o raio interior ao quadrado. Então, devemos integrar até 2, e esse ponto aqui corresponde a, quando x igual a 2, y é 1/2, né? Então, vamos integrar de 1/2 até 2. Então, nossa integral é A de x é π vezes 2 quadrado menos 1 sobre y ao quadrado, isso é π vezes 4
y na menos 2. Então, o volume será a integral de 1/2 até 2 de A de y, de A de y dy. Então, integral de 1/2 até 2 de π vezes 4 menos y na menos 2 dy. Então, isso fica π vezes antiderivada aqui 4y menos antiderivada y na menos 2 mais 1 dá y na menos 1 sobre menos 1 é menos 1 sobre y de 1/2 até 2, então isso dá π vezes 4y mais 1 sobre y de 1/2 até 2. Então isso fica π. Então substituo ali o y por 2, 4 vezes 2 mais 1/2. Depois substituo o x por 1/2, 4 vezes 1/2 mais 1 sobre 1/2. E fazendo essa conta aí deve dar 9/2 isso aqui dentro, né? Então 9π sobre 2, esse é o volume do sólido. No exercício 6, a região delimitada pelas curvas y igual a x quadrado e y igual a x ao cubo dentro do intervalo 0, 1, né? X variando entre 0 e 1, essa região é girada em torno do eixo x, está ali ela sombreada no gráfico. Vamos calcular o volume. Então, tomando qualquer seção transversal ponto x, essa seção transversal será uma arruela, em forma de arruela, porque eu tenho um vazio ali no meio. Então, dois círculos concêntricos. O primeiro tem o raio y igual a x ao cubo. E o de fora tem raio y igual a x ao quadrado. Né? Então, a seção transversal será um objeto desse tipo, uma arruela, então a área será π vezes o raio externo ao quadrado, que é x quadrado, então x quadrado menos o raio interno, que é x ao cubo ao quadrado. Π vezes x na quarta menos x na sexta. A integração deve se dar entre 0 e 1. Então o volume, então, integral de 0 até 1 da área da seção transversal é, então, integral de 0 até 1 de π vezes x na quarta menos x na sexta. Então isso fica π x na quinta sobre 5 menos x na sétima sobre 7, essa é a antiderivada, entre 0 e 1. Basta calcular em x igual a 1, quando x é 0, todos os termos são 0, então fica π que multiplica 1/5 menos 1/7. E isso então é π que multiplica 2/35, 2π sobre 35 é o volume do sólido. No exercício 8, a região delimitada pela reta vertical x igual a 2 e pela curva y igual a x quadrado menos 1, o ramo dessa parábola, determina aquela região sombreada. Essa região sombreada é girada em torno do eixo y. Então, vamos obter um sólido e vamos calcular o volume desse sólido. Então, vamos pegar uma seção transversal a esse sólido, um ponto de altura y aqui. Essa seção transversal será em forma de arruela. Né? Eu terei um raio interior e um raio exterior. O raio exterior é bem simples, isso é x igual a 2. Já o raio interno, ele vem dessa curva y igual a x quadrado menos 1. Eu preciso então colocar
colocar x como função de y, então x quadrado é 1 mais y, logo x é a raiz positiva de 1 mais y, então, mais a raiz de 1 mais y. Então esse é o raio interno, então x igual a raiz de 1 mais y. Então a área dessa seção transversal aqui, A de x, é π vezes o raio externo ao quadrado, 2 quadrado, menos o raio interno ao quadrado, raiz de 1 mais y ao quadrado. Perdão, isso aqui não é função de x, sim função de y. Então, isso será π vezes 4 menos 1 mais y, ou seja, π igual a 3 menos y. Então essa é a área da nossa seção transversal, que deve ser integrada de 0 até 3. Então, vamos ao cálculo. O volume, então, é a integral de 0 até 3, o y vai variar de 0 até 3, da área da seção transversal a de y, de y. Então isso é a integral de 0 a 3, π vezes 3 menos y. Essa foi a área que encontramos. Então, fica π. Teorema fundamental do cálculo, antiderivada 3y menos y quadrado sobre 2 de 0 a 3. Basta calcular no ponto 3, porque todos os termos, quando y é 0, se anulam. Então eu tenho π que multiplica 3 vezes 3 menos 3 quadrado sobre 2, isso dá 9,5 vezes π, então dá 9π sobre 2 é o volume do sólido. No exercício 10, devemos encontrar o volume do sólido cuja base é a região delimitada pela curva y igual a secante de x, o eixo x, e de x igual a π sobre 4 até π sobre 13. Então, o gráfico da secante mais ou menos assim, x de π sobre 4, de π sobre 4 até π sobre 3. Então é essa região delimitada então pela curva y igual a secante de x, o eixo x e as retas verticais π sobre 4 e π sobre 3. Então qualquer seção transversal que se faça aí por ponto x, essa seção terá altura aqui secante de x, então será um quadrado secante de x por secante de x. Então a área A de x é secante ao quadrado de x. Portanto, o volume do sólido é integral, vamos integrar então de π sobre 4 até π sobre 3, secante a de x, né, que é a área da seção transversal, então que é secante ao quadrado. Isso então pelo teorema fundamental do cálculo, tangente é a antiderivada, né, da secante ao quadrado entre π sobre 4 e π sobre 3. Então, isso dá tangente de π sobre 3, que é a raiz de 3, menos a tangente de π sobre 4, que é 1, então raiz de 3 menos 1, esse é o volume deste sólido.
No exercício 2, vamos encontrar o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas y igual a 9 menos x quadrado e y igual a 0, seu eixo do x, se gira em torno do eixo x. Então, a curva 9 menos x2 é um pedaço de parábola, né? Junto com o eixo x, essa é a região. Quando o x ou no y é 0, eu tenho aqui as raízes. 9 menos x2 igual a 0, então x2 igual a 9, x igual a mais ou menos 3, onde a parábola toca no eixo x. Esse vai ser o eixo de rotação dessa curva aqui, y igual a 9 menos x quadrado, então essa é a região. Então qualquer seção circular que tomemos aqui no ponto x, seção circular desse sólido será um círculo, né? Um círculo de raio y igual a 9 menos x quadrado. Então, a área desse círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, volume é integral de menos 3 a 3 da área da seção transversal. Então, fica integral de menos 3 a 3, π vezes 9 menos x quadrado ao quadrado dx. Isso, então, é π vezes a integral de menos 3 a 3. Antiderivada, vamos primeiro calcular aquele produto, aquela potência daquele quadrado. Vamos desenvolver ali 9 quadrado 81, 2 vezes 9, 18, então menos 18x quadrado mais x na quarta dx. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, aqui eu ainda posso, para simplificar a conta, né, observar que a função aqui é par, né, a função do integrando é uma função par. Então eu posso trocar x por menos x, nada acontece, né? E obviamente então eu posso integrar de 0 até 3, somente duplicar o valor. Então isso é 2π, integral de 0 a 3 de 81 menos 18x2 mais x na quarta dx. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, antiderivada 81x menos 18x3 sobre 3 mais x na quinta sobre 5 de 0 a 3. Então, basta calcular a expressão quando x for 3. Então, ali antes eu tinha 18 sobre 3 dá 6 vezes 3 quadrado mais 3 na quinta sobre 5. Isso deve ser multiplicado por 2π, e isso aí tudo deve dar 1296 vezes π sobre 5. Esse é o volume então desse sólido. No exercício 14, as curvas são y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. Então aqui está cosseno de x e aqui está o seno de x, elas se encontram em π sobre 4, né, 45 graus, onde o seno e o cosseno são iguais. E essa é a região, então, né, entre as duas curvas. A curva seno y igual a seno de x e a outra curva y igual a cosseno de x. Então, nós vamos a rotação em torno do eixo x, né? Qualquer seção transversal aqui vai ser em formato de arruela, né? Dois círculos concêntricos, um raio interior e o raio exterior. O raio exterior é a função que está por cima ali, y igual a cosseno de x, e o raio interno, a função que está por baixo.
seno de x, então área π vezes cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Então, o volume desse sólido é a integral de 0 até π sobre 4 da área da seção transversal. Então fica a integral de 0 até π sobre 4 de π vezes o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x dx. E a sugestão aqui é usar a identidade trigonométrica cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, que é justamente o termo que aparece aqui no parênteses. Então essa integral é π vezes a integral do cosseno de 2x dx de 0 a π sobre 4. Então, π e essa antiderivada, seno de 2x, eu ajusto aqui, divido por 2, né, para dar a derivada do seno de 2x sobre 2, já dá exatamente o cosseno de 2x. Isso vai de 0 a π sobre 4. Então isso fica π vezes π sobre 2 vezes o seno de 2 vezes π sobre 4 menos o seno de 2 vezes 0, seno de 0, obviamente é 0. Este termo aqui é o seno de π sobre 2, que é 1. Então a integral, o volume, é apenas π sobre 2. No exercício 16 temos o gráfico dessa curva exponencial a menos 2x, temos o eixo do x, que é a reta y igual a 0, e as retas, o eixo x, e as retas x igual a 0 e x igual a 1, estão determinando aí essa região que vai ser gerada em torno do eixo do y, do x. Então aqui está a curva y igual a n menos 2x. Então, qualquer seção transversal no ponto x será um círculo de raio n menos y igual a n menos 2x. Então a área da seção transversal é a área desse círculo, que é π vezes n menos 2x ao quadrado. Então a área é π vezes n menos 4x. Então o volume deste sólido é a integral de 0 até 1 da área da seção transversal. Então a integral de 0 até 1 de π n menos 4x dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, então a antiderivada aqui de n menos 4x dividido por menos 4, para dar o ajuste, né? Derivando esse termo n menos 4x sobre menos 4 dá exatamente n menos 4x. A integração é de 0 até 1, então isso fica π sobre 4. Vou eliminar o sinal de menos lá, revertendo a ordem de integração. Então fica π sobre 4 que multiplica, então, n menos 4 vezes 0, n menos 4 vezes 1. Então isso é π sobre 4, 1 menos 1 sobre n à quarta. Este é o volume. No exercício 18, a nossa função f de x é n 3x sobre raiz de 1 mais n 6x. Então a rotação é em torno do eixo do x. Então o volume do sólido está entre 0 e 1, né? X varia entre 0 e 1.
volume do sólido é π, integral de π de 0 a 1, f ao quadrado dx. Então, isso é integral de 0 até 1 de π, função ao quadrado, fica e na 3x ao quadrado, que é e na 6x, dividido pela raiz de 1 mais 6x ao quadrado. Então, elimina a raiz quando a gente eleva ao quadrado. Então, agora eu posso fazer uma mudança de variável aqui para essa integração. U igual a 1 mais 6x, então du dx é 6 e na 6x. Então, e na 6x dx é 1/6 vezes du. Então, integral na variável u fica π e na 6x vezes dx é 1/6 vezes du, e o denominador, este foi transformado em u, 1 mais 6x, essa foi a mudança de variável. Limite de integração, então, quando x é 0, temos que u é igual a 1 mais e na 6 vezes 0, então que dá e na 0, que é 1, então isso também é 1, então 1 mais 1, 2. Quando x for 1, temos u igual a 1 mais e na 6 vezes 1, então isso não temos que deixar indicado, assim, 1 mais e na sexta. Então, o limite de integração são entre 2 e 1 mais e na sexta. E essa integral, então, é π sobre 6, que é o logaritmo módulo de u entre 2 e 1 mais e na sexta. Não vou precisar das barras do valor absoluto, já que os números são todos positivos ali. Nos limites de integração, então, a integral fica π sobre 6 vezes o logaritmo de 1 mais e na sexta, menos o logaritmo de 2. O exercício 20, vamos encontrar o volume do sólido cuja base é a região delimitada pela curva x igual a 1 menos y ao quadrado e o eixo y, e cujas seções transversais são tomadas perpendicularmente ao eixo y. E essas seções transversais são quadrados. Então, aqui a situação mais ou menos é essa aqui. Aqui está a curva, que é uma parábola, né? Aqui o eixo x, eixo y, 1 menos 1. Essa é a curva x igual a 1 menos y ao quadrado. Um pedaço dessa parábola que está à direita do eixo y. No eixo y, e as seções transversais numa altura y aqui. Acredito que essa seção transversal é um quadrado, então seria algo mais ou menos assim. Então aqui eu teria um quadrado. Essa é a seção transversal, na altura y, x corresponde a um x igual a 1 menos y ao quadrado. Então a área da seção transversal é a área do quadrado de lado 1 menos y ao quadrado. Então 1 menos y ao quadrado. Então isso dá 1 menos 2y2 mais y na quarta. Então, o volume desse sólido é a integral de menos 1 até 1 de A de y dy. Então, a integral de menos 1 até 1 de 1 menos 2y2 mais y na quarta dy. Isso é a mesma coisa, como a função ali é par, né? Essa função aqui é uma função par. Ao invés de integrar de menos 1 a 1, eu integro apenas de 0 até 1, a mesma função,
e multiplico por 2 o resultado. Então, isso é tudo 2 vezes. Agora posso usar o teorema fundamental do cálculo. Antiderivada, aquela ali, y menos 2y 3 sobre 3 mais y5 sobre 5, de 0 a 1. Então, isso aqui fica simplesmente 2 vezes 1 menos 2 terços vezes 1 ao cubo mais 1/5 sobre 5. Isso deve dar 16 quinzeavos. Esse é o volume então, deste sólido. O exercício 22, então vamos encontrar o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas y igual a x quadrado e x igual a y quadrado gira em torno do eixo y. Então, aqui está a curva y igual a x quadrado, parábola, né? E a outra é a curva x igual a y quadrado, ou seja, y igual a raiz de x, a curva assim, também uma parábola, em forma de parábolas, se tocam aqui em 1, quando x é 1, y é 1, então essa é a região que vai ser girada em torno do eixo y. Esse é o eixo de rotação. Então eu preciso, em qualquer altura y aqui, eu preciso da área da seção circular, que será uma arruela, um raio interno e um raio externo. O raio externo é essa função que é y igual a x ao quadrado. Eu preciso de escrever ela como x igual a raiz de y. Eu preciso de uma função, um raio, então, y igual a um raio x igual a raiz de y. O raio interno é desta função aqui, né? Que essa é x igual a y ao quadrado. Então, x igual a y ao quadrado. X igual a y ao quadrado é o raio interno. Então, a área da arruela, da seção transversal, é π vezes o raio externo ao quadrado, então raiz de y ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, então y ao quadrado ao quadrado. Então, a área da seção transversal da arruela é π vezes y menos y na quarta. Então, o volume é a integral, então, na variável y, vamos integrar de 0 até 1. A área da seção transversal. Então, isso foi calculado aqui, π vezes y menos y na quarta, dy. Então, aqui pelo teorema fundamental do cálculo, antiderivada y2 sobre 2 menos y5 sobre 5. Então, basta calcular com a expressão quando y for 1. Então, fica 1 ao quadrado sobre 2 menos 1/5 sobre 2. Isso é 3π sobre 10. No exercício 24, vamos encontrar o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas x igual a y, x igual a 1 menos y ao quadrado, x igual a 2 mais y ao quadrado, e as retas
y igual a menos 1 e y igual a 1. Então essas curvas delimitam uma região que é gerada em torno do eixo y. Então isso vai gerar um sólido. E vamos calcular o volume deste sólido. Então a primeira curva ali é uma parábola com concavidade para a esquerda, tocando os eixos, o eixo y nos pontos menos 1 e 1. Aqui o vértice em x igual a 1. A segunda curva é uma parábola, mas com concavidade para a direita, vértice em 2. Então aqui está mais ou menos aí o esboço da região delimitada por essas duas parábolas, mais as retas horizontais y igual a menos 1 e y igual a 1. Então, numa altura qualquer aqui, y entre menos 1 e 1, nós precisamos obter a área da seção transversal, né? Como a rotação é feita em torno do eixo y, então essa seção transversal será no formato de dois círculos concêntricos, uma arruela. Raio externo x igual a 2 mais y ao quadrado, é essa parábola aqui, né? X igual a 2 mais y ao quadrado, e raio interno x igual a 1 menos y ao quadrado. Essa é a outra curva aqui, né? X igual a 1 menos y ao quadrado. Então, a área dessa região plana aqui, entre dois círculos concêntricos, numa altura y, é π vezes o raio externo ao quadrado, então 2 mais y ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, 1 menos y2 ao quadrado, por isso vezes π. Então a área π vezes ali, vamos expandir aquele quadrado, que é ter um 4 mais 2 vezes 2, 4, y2 mais y na quarta. Depois expandindo o quadrado e trocando o sinal, eu tenho 1 quadrado, então dá menos 1, menos que dá mais 2, y2 e menos y na quarta. Então, posso cancelar aqui. Eu tenho então a área da seção transversal é π vezes 4 menos 1, 3, mais 6y ao quadrado. Então isso é 3π vezes 1 mais 2y ao quadrado. Assim o volume é a integral de menos 1 até 1, né? O y varia então de menos 1 até 1. E aquela seção transversal ali, a de y, que será integrada, então de menos 1 até 1, 3π 1 mais 2y quadrado dy. E isso então fica 3π vezes... Aqui. Coloco 3π em evidência e a antiderivada ali é y mais 2y3 sobre 3 de menos 1 até 1. E essa conta aí deve dar 10π. Esse é o volume do sólido. O exercício 26, vamos encontrar o volume do sólido, que resulta quando a região delimitada pela curva y igual a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre x2, x positivo, gira em torno do eixo y. As outras são retas, o eixo y, que é o eixo x,
são as retas x igual a 0 e y igual a 0, e outra reta horizontal, a reta y igual a 2. Então, a rotação em torno do eixo y, então vamos explicitar a função. Eu tenho y igual a raiz de 1 menos x2 sobre x2. Então vamos levar ao quadrado, aí temos 1 menos x2 sobre x2, isso é igual a 1 sobre x2 menos 1. Então 1 sobre x2 é igual a 1 mais y ao quadrado. Então x ao quadrado é 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Como x é positivo, eu tenho então x é a raiz quadrada mais a raiz de 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Então essa é a nossa função g de y. Então vamos calcular a área da seção transversal A de y. Então A de y é π vezes o raio, que é a função g de y ao quadrado, ou seja, π vezes a raiz de 1 sobre 1 mais y ao quadrado, isso é π vezes 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Portanto, o volume, então, deve ser uma integral. O y está variando entre 0 e 2, né? Da área da seção transversal A de y. Então, essa é a integral de 0 até 2, π sobre 1 mais y ao quadrado dy. Então, isso é π vezes a integral de 0 a 2 de 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Isso é o arco tangente, né, de y entre 0 e 2, então já usando o teorema fundamental do cálculo. Isso então é π que multiplica o arco tangente de 2 menos o arco tangente de 0. O arco tangente de 0 é 0. Então sobra apenas π vezes o arco tangente de 2. Exercícios 27 a 30 são questões de verdadeiro ou falso. Nesses exercícios, nós vamos supor que o sólido S de volume V seja delimitado por dois planos paralelos perpendiculares ao eixo x, em x igual a A e x igual a B, e que, dado qualquer x no intervalo fechado AB, a área da seção transversal de S perpendicular ao eixo x é a função A de x. Então, o exercício 28, ele diz o seguinte, que cada seção transversal de S for um disco ou uma arruela, então S é um sólido de revolução. Para que o sólido seja de revolução, os centros dos discos ou das arruelas devem estar numa reta paralela ao eixo x. Se isso não acontece, então o sólido não é um sólido de revolução ao redor do eixo x. Então, é falso. A afirmação é falsa. Exercício 30, a sentença de verdadeiro ou falso, né? A sentença é o valor médio da função A de x no intervalo AB é o volume do sólido dividido por PA. Bom, o valor médio, né, M no intervalo AB é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B da função A de x de x. Mas o volume, por outro lado, o volume é a integral de A até B da área da seção transversal A de x. Então, essa integral aqui nada mais é que o volume. Então, isso aqui é o volume sobre B menos A. Consequentemente,
O valor médio é o valor médio da área da seção transversal é o volume dividido pelo tamanho do intervalo. Isso é verdade, então, afirmação verdadeira. Exercício 32, você já viu o volume do sólido que resulta quando a região delimitada por y igual a 1 sobre x, y igual a 0, x igual a 2 e x igual a b, onde b é um número entre 0 e 2. Então nós temos aí a curva y igual a 1 sobre x. Essa região entre b é um número menor que 2, y igual a 0 é o eixo do x, então essa é a região, né? Essa é a região que vai girar, o eixo de rotação é o eixo x. Então o volume dessa região é a integral de b até 2 π vezes o raio da seção circular aqui, seção circular, π vezes o raio ao quadrado, né? Seção circular tem raio 1 sobre x, então é 1 sobre x ao quadrado dx. Isso então é π vezes a integral de b até 2 de x na menos 2 dx. Então, isso é π vezes a antiderivada é menos 1 sobre x. Então, de b até 2, que é a mesma coisa, então, que a antiderivada de 1 sobre x de 2 até b, né? Eu elimino o sinal de menos. Então, isso é π vezes 1 sobre b menos 1 meio. Então, esse é o volume. Por outro lado, o volume V, ele diz que deve ser igual a 3, né? Foi fornecida essa informação. Então, está aqui o volume, e isso deve ser igual a 3, então, π vezes 1 sobre b menos 1 meio é igual a 3. Então, devemos resolver essa equação aí, isolando o b, né? Então, 1 sobre b menos 1 meio é igual a 3 sobre π, logo 1 sobre b é igual a 3 sobre π mais 1 meio, isso é igual a 2π, aqui fica 6 mais π, logo b é igual a 2π sobre 6 mais π. Esse é o valor de b, que faz com que o volume seja igual a 3. No exercício 34, vamos encontrar o volume do sólido gerado quando a região delimitada pela curva y igual a raiz de x, y igual a 6 menos x, então aqui está y igual a 6 menos x, y igual a raiz de x, e o y igual a 0, então essa é a nossa região, né? Essa espécie de triângulozinho ali, não é bem um triângulo, não, mas é essa região aqui. Eu anoto que vai ser importante nós dividirmos essa região em duas partes. Essa aqui que eu estou sombreando em azul e a outra em vermelho. E essas regiões serão giradas em torno do eixo X. Aqui é o eixo de rotação, o eixo X. Então eu preciso encontrar aquele ponto de intersecção, esse ponto de intersecção entre as duas curvas, raiz de x e 6 menos x. Então, elevando ao quadrado, tem x igual a 36 menos 12 x mais x quadrado, então x quadrado menos
13x mais 36 igual a zero. Então podemos fatorar aqui x menos 9, x menos 4. Então aqui é x igual a 4 e x igual a 9. Essa solução aqui não existe, né? É só essa aqui que interessa. Então esse ponto aqui é 4. E entre 0 e 4, se eu fazer a rotação da região em azul, eu vou ter o volume V1, que é a integral então de 0 até 4, π vezes o raio então da seção transversal, é a raiz de x. Então fica a raiz de x ao quadrado dx. Então isso dá a integral de 0 até 4 de π vezes x dx, isso é π vezes x2 sobre 2, é a antiderivada, aqui teorema fundamental do cálculo, né? Então o volume V1 é π vezes 4 ao quadrado, 16 sobre 2, isso é 8π. Agora vamos ao volume V2. O volume V2, para o volume V2, quando a região em vermelho é girada em torno do eixo x, então a integral vai de 4 até 6, π vezes, só que aí o raio da seção transversal é 6 menos x, então eu tenho 6 menos x ao quadrado dx. Então isso fica a integral de 4 até 6, π vezes, vou botar lá para fora da integral, π vezes 36 menos 12x mais x quadrado dx. Então isso fica π vezes, agora o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada é 36x menos 12x2 sobre 2 é 6x2 mais x3 sobre 3 de 4 até 6. Então substitui x por 6, depois por 4, subtrai e isso deve dar 8π sobre 3. Então o volume total, né, V é igual a V1 mais V2. Então isso é 8π mais 8π terços. E isso então dá 32π sobre 3. Esse é o volume total.